Olá, bem-vindos a mais um episódio do Brainstorming, o podcast da enfermagem neurológica. Sou Renan Ribeiro, enfermeiro presidente da Associação Brasileira de Enfermagem em Neurologia e Neurocirurgia, a ABNeuro, e para mim é um prazer, ser o host desse momento aí de troca de experiências, troca de ideias, como foi a proposta do nosso podcast, e videocast, porque a gente também dá no vídeo, E eu tô muito feliz, dessa oportunidade. E literalmente depois de um longo inverno, a gente teve uma pausa, retomando as atividades, e hoje eu tenho o prazer, de ter um convidado muito especial, alguém que participou da minha carreira, meu desenvolvimento. Estávamos até conversando aqui nos bastidores, professor Laércio Neves, enfermeiro, empreendedor, consultor, doutor, enfim, tudo que você possa imaginar. Até vou deixar ele se apresentar, Mas o Laércio, então, conheci com ele no primeiro da faculdade, 17 anos, Nossa. 2008, Laércio, bem-vindo. Poxa, Renan, eu fiquei muito feliz. Olha só, a gente estava aqui conversando. Quanto tempo faz que a gente não se encontra pessoalmente, né? Só mensagens. Não é? Troca mensagens, ver pela internet, esse lance da internet nos distancia e ao mesmo tempo nos aproxima, né? Exatamente. E aí você me falou assim, olha, você me conheceu, eu tinha tantos anos. Espera um pouco. Tanto tempo assim. Tanto tempo, né? Que legal, muito obrigado, viu, pelo convite. Perfeito. Bom, eu convidei o Laércio para falar com a gente um tema muito importante. Hoje o nosso episódio tem como temática, competências profissionais do enfermeiro na área da neurologia e neurocirurgia. A gente sabe que é uma área em ascensão, uma nova oportunidade para o enfermeiro atuar. E toda a expertise que o Laércio tem na parte de consultoria de carreira, desenvolvimento, gestão de pessoas, acho que não teria pessoa melhor para falar com a gente sobre o assunto. Mas acho que antes da gente começar a se aprofundar no nosso assunto, eu pedi pro Laércio falar um pouquinho da carreira, o que ele tem feito, para o nosso público conhecer um pouquinho mais sobre você, Laércio. Que legal, Renan. Renan, eu sou enfermeiro. Acredito que, vamos pensar 100% do nosso público, acompanha. Sim. Ele é enfermeiro, ele é da enfermagem. Sou enfermeiro, a minha linha de atuação sempre foi voltado para gestão, para competências, para equipe, para times. Eu acho que até pela minha história antes da enfermagem, eu venho de um segmento de negócios, mercado. Minha mãe tinha mercado, minha mãe tinha montava negócios, e eu fui vendo isso, fui pegando isso, e aí quando eu fui para a enfermagem acabou me levando. Sim. Então, tanto mestrado quanto especialização, as formações, todas elas voltadas para gestão, para liderança, entre outros. Agora, é interessante que dentro das minhas formações eu fiz uma voltada para análise de comportamento. Analista comportamental DISC, que é uma metodologia que se tem em que você consegue ali avaliar e identificar alguns comportamentos, E para nós, enfermeiros, nós sabemos que trabalhamos com times e pessoas em que nós temos que fazer aquele meio um quebra-cabeça, Eu tenho um paciente com uma característica e um perfil X, então eu preciso de um profissional que tenha uma característica X para atender. E esse é um grande desafio que hoje o enfermeiro ele acaba tendo, Então vai ser muito bacana a nossa troca. Eu falei para você, pode perguntar o que você quiser, que vai ser bem legal. Quem sabe faz ao vivo, Bora, bora. Bom, Laércio, acho que começando assim a nossa conversa, quando a gente pensa em enfermagem e neuro, hoje a ABNeuro tem aí 5 anos de trajetória, é uma sociedade mais nova, nós temos buscado aí várias iniciativas para, inclusive, fundamentar a prática desses enfermeiros, mas nós sabemos que apesar de ser uma área especializada, antes de você ser enfermeiro de neuro, você é enfermeiro. Sim. Antes disso, você está no mercado de trabalho. A gente tem vivido uma revolução tecnológica, a inteligência artificial, enfim, e aí tem um cuidado com o paciente, enfim, várias questões que interferem. E aí eu queria entender hoje quais são as competências do mercado de trabalho, o que o enfermeiro precisa apresentar para garantir a sua presença dentro da atuação e pensando num segmento já mais especializado como a neuro. Perfeito. Renan, antes de falar disso, acho que é importante nós deixarmos só um pouco claro o conceito de competências. Sim. O que são as competências, Então, por exemplo, quando o Renan ele aponta o Laércio, ele fala assim, o Laércio ele é competente, mas o Laércio também tem incompetências, Por quê? A competência, ela deve ser sempre a união do conhecimento, da habilidade e da atitude. O que nós encontramos hoje muitos enfermeiros, muitos profissionais da enfermagem com muito conhecimento. Então ele tem conhecimento, ele estuda, um exemplo, a área da neuro, assim como ele estuda a área da UTI, assim como ele estuda cardio, então ele não tem competências, ele Sim. tem conhecimento. E talvez quando alguém oferece para ele a oportunidade de atuar na neuro, ele fala, não, eu conheço sim, eu tenho toda a condição de
Tá, aí você coloca e ele não tem habilidade. E ele também não tem, talvez, algumas atitudes. Então ele é um profissional com conhecimento, que não é o suficiente. Talvez a gente possa encontrar aquele profissional que tem o quê? Habilidade. Ele tem muita habilidade. Exemplo, aquele técnico de enfermagem que trabalha 10 anos dentro de um hospital, Sim. ele tem habilidade, só que você pergunta para ele assim, cientificamente, sobre algo, ele não tem o conhecimento. Ele tem a habilidade, mas ele não tem o conhecimento. Mas talvez ele tenha a atitude de, mas se você me explicar, eu aprendo. Sim. E você encontra outras pessoas que têm muita habilidade, muita atitude. Sim. Renan, você precisa de alguma coisa? Se precisar, me chama. Renan, tá precisando de algo? Só que quando você coloca ele para fazer algo, ele não reúne o conhecimento e a habilidade. Mas ele é uma pessoa de atitude. Então, é importante nós entendermos que, quando eu falo quais são as competências, e eu acho que antes da gente falar da neurologia, falar quais são as competências que hoje o mercado ele espera do enfermeiro, é que ele reúna o conhecimento científico, que ele tenha habilidades experienciais, vamos pensar assim, e que ele tenha atitudes. E essas atitudes elas sejam assertivas para um processo de desenvolvimento da unidade, né? Agora, mais especificamente, dentro da neurologia, como você falou, é uma área muito, um segmento bem recente em alguns momentos, mas ao mesmo tempo complexo em outros, né? Exato. Agora, como que eu posso entender quais são as competências que aquele profissional ele precisa desenvolver? Primeiro, ele tem que tirar um pouco aquela questão da culpabilidade. Porque a gente coloca muito o lance da culpa que a enfermagem ela não penetra por... Vamos tirar a culpabilidade e vamos colocar o posicionamento. O enfermeiro ele tem a condição de se posicionar. Ele tem. Por quê? Porque ele tem conhecimento técnico científico, ele precisa desenvolver algumas habilidades. Qual conhecimento ele precisa ter? Na neurologia, principalmente a parte clínica. Exato. Ele precisa conhecer sobre o processo fisiopatológico, por exemplo. E que é uma clínica complexa, né? As pessoas, quando fala de neuro, né? Eu lembro da faculdade, né? Vai ter o exame físico, a prova prática, né? De semiologia. Avaliar 12 pares de nervos cranianos, as pessoas tinham terror. Então gera um fenômeno chamado... Lembra das aulas de neurofisiologia, né? Até a gente vai ter um tema para discutir aqui no podcast que vai ser neurofobia, Laércio. Olha que legal. Porque existe esse fenômeno, porque há uma escassez de profissionais da neuro, porque as pessoas têm um trauma, talvez, do processo da jornada de aprendizado de neuro. E né? distancia. Então, distancia. E talvez isso reflete no mercado pela falta de profissionais, claro, né? Claro, não. E aí, quando eu penso, eu preciso ter uma base de anatomia, eu preciso ter uma base de fisiologia, eu preciso ter uma base de... Então, o conhecimento, ele tem várias esferas. E aí eu fico preocupado, fazendo um parêntese, quando eu vejo pessoas que falam assim, eu sou especialista em neuro, sou especialista em centro cirúrgico, sou especialista em geriatria, sou especialista em auditoria. Meu Deus. Exato. Porque é tão complexo a neurologia... E ele tem que ter já tanta coisa, como ele consegue de repente, não é? Exato. Então o conhecimento hoje na neurologia é um conhecimento desde a base de anatomia, de neurologia especificamente, fisiologia, fisiopatologia e farmacologia. Também, não é? Exato. Aí depois nós vamos para a habilidade. A habilidade dele compreender que ele pode trabalhar dentro de um cenário onde a complexidade do paciente é alta, Sim. Porém, o que nós chamamos de tecnologia leve e dura não seja tão alta. Ele não tenha tecnologias ali, né? E ele vai precisar entender que ele tem que ter um desfecho clínico assertivo com aquele paciente. Exato. Não é? A habilidade de trabalhar, talvez, em hospitais de última geração, em tudo, é fácil. É mais fácil. Eu quero ver você ter a condição de ir para um pronto-socorro, uma unidade complexa de um hospital público, dentro de uma periferia, talvez, e você ter a condição de, pelo menos, estabilizar um paciente para que ele seja transferido para outro lugar. Essa é o X da questão, da habilidade. Exato. E a atitude que se espera é principalmente atitudinal mesmo, comportamental e de comunicação. Hoje, na neurologia, em um processo de neurocirurgia, a comunicação ela faz toda a diferença. A comunicação assertiva, Sim. A comunicação rápida, efetiva, salva vidas. Exato. Então, eu enxergo
dessa forma. Acredito que nós vamos ter outros pontos em que eu vou retomar novamente essa minha explicação. Muito bom, muito bom. Acho que você trouxe pontos importantes. E você trouxe um ponto que eu sempre falava muito com os enfermeiros que eu trabalhava na UTI, sobre a responsabilidade do enfermeiro sobre o desfecho do paciente. Sim. As pessoas às vezes pensam, enfermagem por amor, né? Tem a sua arte, mas o enfermeiro ele tem que entender que ele está dentro de um business, né? Um mercado de saúde. O paciente quer ser atendido o mais rápido possível, gastando menos, o hospital quer ter bons resultados, e às vezes eu percebo que os enfermeiros esquecem que eles têm essa responsabilidade, né? Pô, você tem que pensar, o que eu estou preparando meu paciente para alta? O que eu estou fazendo para ele sair daqui? Né? Como eu posso melhorar o desfecho? E eu acho que isso vai de encontro com a preocupação do enfermeiro em construir a sua carreira com competências. Eu acho que aí a gente começa a entrar numa esfera que aí, como você deixou bem claro, eu preciso de equilíbrio entre conhecimento, habilidade e atitude. E às vezes talvez não é claro para o enfermeiro o caminho para isso, né? E aí eu queria ver quais são os conselhos do Laércio para a construção da competência do enfermeiro em neuro. Legal. Qual caminho ele vai? Legal. Renan, eu me lembro muito bem da época que você era aluno e você já tinha o instinto desta área. Eu acredito que hoje as pessoas estão esperando, depois que eu formar, eu vou ver o que eu... Não, você já precisa estar vulnerável dentro da academia, dentro da universidade. Ali já começando a ter uma noção sobre o que você tem mais familiaridade, o que você tem menos. Então tem pessoas, por exemplo, que ela já fala assim, psiquiatria eu não vou. Ou psiquiatria eu vou. Né? Clínica médica não quero. Ou clínica médica eu quero. Então gestão. Quem gosta de gestão, no primeiro semestre você já percebe que a pessoa ela fala. Ela fala assim, nossa, eu estou apaixonada pela área tal. Ela vai para os estágios, ela olha muito a parte gerencial. Então eu vejo que deixar para decidir depois de formado, você pode ir num efeito manada. E é o que acontece. Qual é a área que eles vão? Emergência. Exato. Né? Vai trabalhar, ganha bem. Entende? Né? Não é aquela desculpa de que todo lugar eu preciso saber sobre emergência. Não necessariamente. Entende? Não necessariamente. Então, muitas vezes, eu posso... desde a academia ter uma noção sobre qual é o mercado que eu quero. Eu quero ir para neurologia, ou eu quero ir para UTI, agora eu vou para outra parte. Eu reúno, comportamentalmente falando, os elementos e os critérios que aquela unidade vai ter. Por exemplo, a unidade de neurologia, um paciente neurológico, eu preciso ter uma capacidade analítica e um raciocínio clínico elevado. São sutis os sintomas elevado, exatamente. Eu preciso ser minucioso. Exato. Talvez esse profissional na neuro ele não se dá bem, mas ele se dá bem na emergência. Por quê? Porque na emergência é uma fratura exposta. Chegou, tá ali. Entende? O paciente ele chegou com um ferimento à arma de fogo, um FAF. É evidente, tá né? ali, exatamente. A neuro é bem misteriosa, né? Ali, isso. É oculta. É oculta. Entende? Exato. Então eu acho que a capacidade analítica dentro da neuro, ela deve ser muito maior. Então eu tenho que ter um perfil profissional onde eu seja aquela pessoa curiosa a nível de estudar. Por que ele está tendo esse tipo de... E aí eu vou chegar em casa, eu vou pegar a literatura... E aí eu quero saber por que ele teve aquele tipo de comportamento. Então, tem unidades em que não exige isso do profissional. Por que não? Porque ele já está ali, ele já chegou com uma fratura exposta. Você já sabe o que tem que fazer. Esse paciente já chegou e ele está parando, ou ele está parado. O que eu tenho que fazer? Então, a emergência e a neuro, elas são dois mundos completamente diferentes. E tem pessoas, às vezes, que falam, né? Mas quem trabalha em emergência trabalha em qualquer lugar. Não funciona dessa forma. Né? A neurologia eu vejo como sendo uma nata da nata das especialidades. Por quê? Porque ela exige uma especificidade maior. Exatamente. E acho que é importante as pessoas desmistificar a complexidade do ser ruim, do ser trabalhoso. Essas são características que aí são do próprio indivíduo. Perfeito. Que faz com que ele tenha afinidade, e acho que provavelmente isso, melhor do que você para falar disso, né? Isso favorece as atitudes dele frente ao que ele vai encontrar. Exatamente, né? Exatamente. Eu posso pensar o seguinte, por exemplo, eu vejo pessoas me falando assim, nossa, Laércio, eu prefiro cuidar de 10 pacientes do que ter que levantar os indicadores da minha unidade. Talvez ela falar para mim, cuidar de um paciente já me dá dor de cabeça, e talvez os indicadores para mim seja algo... Então tem muito a aptidão. A gente precisa compreender sobre o aspecto de aptidão. Talvez tem pessoas, por exemplo, eu contrato. Sim.
e eu demito. Talvez, se eu pegar um outro colega enfermeiro, ele é capaz de falar assim, nossa, contratar deve ser bem legal, né? Você está dando ali uma esperança. Aí eu sempre falo, quem contrata, demite. Nossa, eu tenho uma dificuldade de demitir, então você não tem aptidão para algumas posições gerenciais. Entende? Da mesma forma, quando se atua dentro de uma unidade de centro cirúrgico, por exemplo, a aptidão é uma. Aí ele foi transferido para a emergência, ele não se deu bem, e ali chamam ele de incompetente. Sim, porque ele não reúne as competências daquele setor. Mas por que ele não desenvolve? Por que ele não tem atitude? Porque ele não tem aptidão. Então existem pessoas que não têm aptidão para algumas coisas. Vou dar um outro exemplo agora numa analogia. Você tem moto? Não. Talvez se eu falar para você assim, já pensou em comprar uma moto? Você vai falar assim, não. Com certeza não. Tá entendendo? E talvez o Renan não tenha nem aptidão. O Laércio, ele tem aptidão. O Laércio, ele tem isso inserido nele. Talvez para o Laércio, andar de moto é tão simples. Aí uma pessoa fala assim, vamos pular de paraquedas? Eu falo, você tá doido, pular de paraquedas? Laércio, você anda numa moto 200, como assim? Aptidão. Então, é importante nós entendermos e nós, cada um de nós sabemos. Nós precisamos compreender que a neurologia, assim como outras áreas, mas eu quero falar da neurologia, claro, é muito sério. Sim. Um profissional ele não pode acreditar e querer vir para essa área se ele não tiver começando aptidão, se ele não tiver aguçado, se ele não for incomodado com a clínica. Exato. E outra, como em outros lugares também, mas na neurologia, a clínica é soberana. Sim. Eu preciso saber e gostar da clínica. Exato. Trabalhar sintomatologia, sinais, sintomas, eu preciso disso. Exato, exame neurológico mesmo, né? Eu tenho um livro, alguns de vocês que gostam de neuro devem ter também, né? O de Jong, que é um livro assim de exame neurológico, né? Então, essa característica de essa aptidão, essa minuciosidade das doenças neurológicas é imprescindível para o diagnóstico precoce, para a terapêutica mais efetiva, e o enfermeiro tem que entender que ele tem protagonismo nisso. Exato. E isso, aí acho que a gente também entra numa temática que aí acho que junta a questão da atitude, da aptidão, e aí a gente pensa um pouco no conhecimento. Por ser uma área, não é que é uma área nova, as doenças neurológicas existem aí há muito tempo, cada vez mais frequente, AVC, sim. Alzheimer, doenças degenerativas, né? Mas talvez o protagonismo, né, da enfermagem começou mais recentemente nesse movimento, talvez até traduza a Abeneuros, né, ser fundada, e aí como missão nossa trazer aí as evidências, suportar, né, a prática do enfermeiro para essa área. Mas acho que a minha preocupação, por exemplo, nós temos limitações de formação na área da neuro. Então, como sociedade, a gente busca vencer esses gaps. Então, a Abeneuro fornece lá o webinar, aula exclusiva, o congresso que está para acontecer semana que vem e tudo mais, né? Mas como os profissionais podem ser protagonistas pro conhecimento? Porque às vezes eu percebo que as pessoas ficam assim, vem a mim o conhecimento, né? Como o enfermeiro consegue titular o grau de investimento que vem por parte dele, que vem parte da instituição? Às vezes eu percebo que há uma dificuldade dos enfermeiros em entender até onde ele vai, como ele vai buscar recursos para ajudá-lo na formação, e aí pensando até mesmo na área da neuro, que é uma coisa mais especializada. Perfeito. Eu acho que eu vou até pontuar ali, porque é importante isso. O rompimento, a união, ela rompe barreiras. A união, ela transborda. Enquanto nós, da enfermagem, dentro das áreas, das especialidades, não nos unirmos, nós não rompemos. Exato. Entende? Por que nós conseguimos, dentro da enfermagem, enxergar, e é nítido, algumas áreas com uma quantidade de atividades maior, né? E outras com uma quantidade menor? Porque não se há união. Um exemplo, o congresso que vai ter. Esse congresso, ele precisa estar abarrofado, ele precisa estar lotado. Quem for para esse congresso, ele precisa a todo momento fotografar, colocar no store, utilizar as redes sociais, marcar a Abeneuro. Por quê? Porque quem está lá no hospital, ela tem que enxergar o seguinte, poxa, que bacana, porque eu acompanho tantas redes sociais e eu quase não vejo hospitais divulgando, enfermeiros divulgando atividades voltadas para neurologia. E o nosso hospital mandamos 4 pessoas, 5 pessoas para lá.
né? Exato. Agora falando com gestores hospitalares, é uma competência nossa enquanto gestor, e eu falo enquanto gestor, desenvolver pessoas, proporcionar esse momento e entender que os congressos, os eventos, ele é um momento de network, é um momento de trabalhar a evidência, elevar a evidência. Exato. Então, não adianta. As pessoas hoje ainda são assim, precisam de prova social, né? Você vai no congresso lá, então, eu não vou, é o primeiro, né? Então, eu não vou. O ano que vem eu... Não. Agora nós precisamos estar lá, não é? Da mesma forma, por exemplo, eu não faço mais aniversário como fazíamos antes, não é assim? Você também, Exato. talvez é um bolinho ali. Só que se nós pegarmos a cultura no Brasil, qual que é? O primeiro aniversário de uma criança, ele é feito e é convidado muita gente, e as pessoas, quando são convidadas, falam o quê? Não vou perder. Por quê? Porque é o primeiro, não é? E aí depois tem o segundo. Não vou perder. Por quê? Porque é o segundo. E é isso que tem que acontecer. Exato. Eu acho que a gente precisa ter essa união, porque através dessa união a gente vai conseguir mostrar para quem, se posicionar para quem. Primeiro, para os colegas médicos, para eles entenderem que a enfermagem ela faz ciência, Exato. ela produz ciência, né? Segundo, para a equipe multiprofissional, de enxergar também qual o posicionamento hoje nós estamos tendo dentro da neurologia. E em terceiro, para trabalhar a capacidade gerencial, os gestores enxergando, né, que hoje eu consigo transformar o meu hospital, eu consigo passar a atender um paciente neurológico no meu hospital. Por quê? Porque sim, eu tenho profissionais especialistas que reúnem competências aqui dentro. Sim. E até engraçado, agora você falando sobre o papel do hospital, né? A gente sabe que exige conhecimentos específicos, mas por outro lado, os pacientes de neuro estão cada vez mais frequentes. Eu acho que se você agora está ouvindo, né, e assistindo a gente, e é enfermeiro assistencial, pensar no meu plantão de ontem, quantos pacientes eram neurológicos? Né? Você vai na emergência, AVC. Internado lá, consequências de AVC, doença desmineralizante. Você vai na atenção básica. Então o diagnóstico neurológico está cada vez mais frequente. Pronto-socorro, né? acidentes com motociclista. Trauma, exato, TCE. É o que a gente mais tem hoje nos prontos, né? Exatamente. Só que, infelizmente, o que acaba acontecendo é que a evidência maior vem para as cardiovasculares. Só que nós temos as cerebrovasculares também, entende? Então, nós precisamos... Agora, tem um negócio que é assim... Vou fazer a analogia novamente da moto. Se eu pedir para você, perguntar para você, em Guarulhos, aonde tem um Motopeças? Talvez você não saiba. Não sei. Por quê? Porque você não pratica, você não estuda, você não... Talvez está chegando muitos pacientes na clínica, só que, como eu não sei, eu não identifico. Talvez eu passe na avenida, tá cheio de motopeças, mas como eu não sei, eu não me identifico. Então, muitas vezes, quando eu começo a desenvolver um estudo sobre, começo a ter habilidade sobre e passo a ter atitudes, aí eu começo a enxergar melhor. Opa, aquele paciente ali, ele pode estar... entende? Você consegue expandir maior. E aí você consegue dar uma jornada clínica para esse paciente muito mais assertiva. Muito mais assertiva. Exato. Acho que você trocou outro ponto muito importante. A jornada do paciente. O enfermeiro tem que entender o papel dele ali, o protagonismo do enfermeiro para fazer a diferença para o paciente. E acho que esse é um momento de exaltar isso. É a hora que você estuda mais, você entende os gaps que esse paciente tem para ter acesso ao diagnóstico, para ter acesso ao tratamento e até para o enfermeiro talvez exercer outro papel que eu acho que é muito importante e eu gosto muito quando eu vou para congressos fora, que é um discurso recorrente dos enfermeiros, que os enfermeiros as nurses advocate, ou seja, os enfermeiros advogam pelos pacientes. E a neuro, a gente sabe a complexidade das doenças, medicamentos de alto custo, então o enfermeiro pode ser uma voz para, de certa forma, defender os pacientes, né? Acho que isso é um ponto muito importante. E tem uma coisa bem legal, eu vou sempre puxar para a minha área, tá? Sempre para a gestão. É importante enfermeiros se preocuparem em criar protocolos, utilizar protocolos, a literatura está aí, é importante, criou um protocolo numa reunião, eu falando como gestor, Sim. Eu vou olhar ali, olha, nós queremos introduzir esse protocolo, qual é a evidência? Está aqui, tem evidência, tem 3 estudos, ou saí de um congresso, acabei de sair de um congresso,
estava dentro de uma aula sensacional, onde foi falado, então nós precisamos revisar o nosso protocolo. Ó, o paciente está chegando aqui, a gente não vai conseguir ter esse desfecho. Por quê? Esse final de semana estava em São Paulo num congresso. E vi que tudo totalmente diferente, Tá né? entendendo? A importância. Sim. Então não adianta. Quando nós pensamos em jornada do paciente, eu vou fazer uma observação que é a seguinte. Você sabia, Renan, que o desfecho clínico, ele é excelente, ele é importante. Só que a jornada é maior, mais importante? Exemplo, o paciente, ele pode ter tido, a família teve um desfecho clínico insatisfatório. Qual foi? O óbito de um familiar. Aí você pega, a pessoa fala assim, ó, tá vendo esse hospital aqui? Nossa, a minha tia morreu aqui, mas pensa num lugar bom. Como assim bom? Nossa, olha, você chegava lá, a enfermagem vinha, tudo que perguntava eles sabiam responder, eles mostravam um prontuário para nós, a equipe médica vinha, perguntava se tem alguma dúvida. A todo momento que a gente chegava tinha fisioterapeuta, tinha todo mundo. Nossa, olha, morreu porque tinha que morrer. Exato. O desfecho clínico não foi satisfatório, tá? Porém, quando você olha a jornada, a experiência e a satisfação do paciente, da família, agora, tem lugares, desfecho clínico. Ó, tá vendo esse açougue aqui? Se eu não tiro a minha tia dali, ela tinha morrido ali. Ali é um açougue. Ali, ó, você chega e ninguém fala nada com você. Você pergunta pro enfermeiro, ele não sabe, nunca sabe nada. A equipe médica, nossa, é um pra lá. Ou seja, levaram para casa ou levaram para outro hospital. O desfecho clínico ele foi positivo, não teve óbito, mas a jornada, a experiência e a satisfação não teve. Exato. Entende? Então, o papel do trabalho, pensando na jornada, se nós tivermos, desde a emergência, um enfermeiro com a competência neurológica ali, eu tenho aqui um desfecho. É outro caminho, né? Outra jornada. É outra. Aí o custo diminui, entende? O meu time de atendimento diminui. Eu te dou, o absenteísmo da equipe diminui. Por quê? Porque agora eu trabalho preparado. Nossa, agora tem uma enfermeira na minha unidade, meu, que legal. Porque todos os pacientes que chegam, ela tem um outro olhar. Porque antes a gente não tinha. Observa, te dá segurança. Você está mais seguro, entende? Então eu acredito que isso a gente precisa começar a ter uma mudança de comportamento e postura por parte de várias frentes, não só do enfermeiro que está ali, o especialista na neuro. Muito bom, muito bom. Acho que agora, até você trouxe a questão do congresso, tá aproveitando, né, uma oportunidade. Claro. Na próxima semana é o nosso congresso. O primeiro congresso é uma evolução de jornadas, congresso com 3 salas simultâneas, 2 adulto, uma PED-NEL, simulação, uma oportunidade bacana de aprender, desenvolver competências na área da neuro, um escape room, uma forma diferenciada de aprender. Nós vamos ter a presença da presidente da Organização Mundial dos Enfermeiros de Neuro, a professora doutora, né, Kate Cartwright, além da Rachel Malloy, que é uma enfermeira dos Estados Unidos também, que ela vai, inclusive, ela é especializada em lesão cerebral aguda, trauma, enfim, mas também ela levanta a bandeira de um movimento que é o poder e o impacto dos enfermeiros na mídia, né, sobre a saúde da população. E com tudo isso que tem o congresso, que vocês podem acompanhar nas redes da Beneuro, no nosso site, enfim, acho que independente da Beneuro, não, acho que a gente temos que aproveitar a oportunidade. Então, Laércio, eu entendi que eu preciso desenvolver o conhecimento, então eu aprendi que bacana, eu vou para um congresso, porque isso vai ser bom para minha carreira. Só como é que eu aproveito esse congresso para, assim, eu voltar para minha unidade, para transformar a minha prática na área da neuro? Perfeito. Você sabe, eu vou falar, o pessoal vai até rir. Eu estava em Porto Velho, 350 pessoas no auditório, lá num teatro, estava dando um treinamento, e eu peguei e falei que a cultura do Brasil é uma coisa terrível, né? Porque o brasileiro, ele sai, aí eu dei o exemplo lá, sai de Porto Velho, vai para os Estados Unidos. 4, 5 pessoas. Vai para estudar. Sim. Aí tá na fila de algum lugar, encontra alguém lá de Porto Velho também. Aí começa a andar com as pessoas de Porto Velho. Não. Se você saiu de Porto Velho, você tem que se conectar com as pessoas que não são de Porto Velho. Se você for para os Estados Unidos, se conecte com as pessoas dos Estados Unidos. A pessoa vai para Porto Velho e ele volta falando o português da mesma forma, não fala nada em inglês. Ou seja, você saiu do seu hospital, foram 4 pessoas dentro de uma van, saiu do interior de São Paulo, foi lá chegou lá, depois que tomou café no hotel, foi pro congresso, pessoal, ó, agora é cada um por si, viu? Vai se conectar.
Veja pessoas que trabalham em centros que de repente tenha uma troca com você. Faça um beat com a Uma pessoa. experiência talvez mais, né, Exatamente. maior na área. Talvez eu trabalhe, por exemplo, num setor de emergência, num hospital público no interior de São Paulo, e eu dentro de uma determinada sala, aquela sala foi escolhida por mim. Então os colegas que estão ali também escolheram porque tem afinidade. Sim. E aí sente em lugares que não tá com aquele grupo seu, porque aquele grupo você já veio com ele. As pessoas têm mania de... Só anda em grupo, na verdade, né? Você vê Tá entendendo? as trupes, assim, né? Exato. Andando juntas. Então aí o que você faz? É importante, você senta do lado de uma pessoa e ali você fala pra ela, você trabalha onde? Ah, eu trabalho em tal lugar. Que bacana, que setor? Ah, trabalho em tal setor. Puxa, eu trabalho em tal lugar. Conecte-se. É importante desenvolver, aí pega a atitude, tenha essa atitude para desenvolver a habilidade. Por quê? Porque o conhecimento você trouxe. Só que não adianta, não é o seu conhecimento que faz a diferença. É o que você faz com o que você sabe. E ali você pode, de repente, voltar para o seu hospital e fazer, talvez, ali a proposta. Olha, eu estava conversando com uma pessoa de tal lugar e ela faz tal coisa. Até me passou o contato dela aqui, ó. Eu acho que seria legal a gente... Aí tem pessoas que vai para congresso e vai 5 pessoas do hospital, todas as fotos que você vê são as 5 pessoas. Não, se conecte com outras pessoas. Por quê? Porque isso aumenta o seu capital intelectual. Não é? Bom, Isso verdade. aumenta a sua expertise. Então quando eu vou para eventos com as pessoas, eu falo para eles, falo, olha, a gente vai ficar junto até o café da manhã. Chegou no lugar lá, me larga. Depois só no happy hour, né? Ué, porque senão, Renan, eu já estou indo com um grupo, eu já tenho aquela mentalidade, eu já tenho aquela competência com eles. Eu preciso desenvolver outras, né? Eu preciso buscar outras. Eu acho que isso é o mais importante. Bacana. Faz sentido isso? Não, faz muito sentido, É. né? E há um investimento. Às vezes as pessoas ficam focadas só na aula, né? Acho que você tem outras formas de adquirir o conhecimento e o congresso também ele é bom para te atualizar se por algum motivo, algum assunto você não conseguiu se dedicar ultimamente para estudar, mas as pessoas anulam essa questão da experiência, de troca de experiência. Não tem. As pessoas, quando é evento, por exemplo, que nem nós vamos ter em São Paulo, as pessoas às vezes vêm preocupadas em passear nas lojas, conhecer os lugares. Espera um pouco. Isso pode acontecer. Depois que você fez toda a sua parte, né, de propósito e de proposta, aí pode fazer o que você quiser. Mas eu acredito que, por exemplo, tem pessoas que saem de uma sala, se você perguntar para ela o que estava rolando aqui, quem é a pessoa, de onde ela é? Ela trabalha em hospital? Ela não sabe. Tá no celular, né? Tá entendendo? Então, é importante, e aí eu falo novamente para os gestores, enviou um grupo, para de mandar mensagem para eles, deixa eles aprenderem. Deixa eu aproveitar, né? Porque, poxa, manda 4 profissionais para um congresso e aí fica lá mandando mensagem, olha, tá? E aí a pessoa não aproveita. Então eu acredito que os momentos de um coffee, né, entre uma aula e outra, é importante. Eu vejo como importante. O congresso em si, a proposta é nós reunirmos ali pessoas que têm a mesma finalidade, os mesmos objetivos, só que muitas vezes o networking eles precisam desenvolver ali. Não dá para nós fazermos tudo, né? Sim, e eu acho que os enfermeiros não têm muito essa visão de networking, né? Às vezes as pessoas pensam que isso é muito business. As pessoas esquecem que enfermagem é business, é um mercado, né? Existe uma necessidade de profissionais, existem profissionais capacitados e há uma demanda. Então você tem que aproveitar a oportunidade. E às vezes você perde grandes oportunidades, né? Não tem jeito. Hoje, eu acredito que quanto mais se trabalhar o networking e as redes sociais, e quando eu falo redes sociais, não é rede social só, Instagram, rede social mesmo, de conectar. Por exemplo, eu estava vendo lá quem são as pessoas que vão participar. Poxa, são pessoas em que do nosso contato, convívio. Então é uma rede social, pessoas. Quem se conecta com aquelas pessoas multiplica suas conexões, não é? E aí só existe uma forma de você chegar em lugares. É através das pessoas. Se você vai se manter naquele lugar é outra coisa, mas chegar nos lugares... Então assim, uma vez eu estava dentro de um evento, me perguntaram quais seriam os 2 pontos mais importantes para um profissional. Sim. Eu falei, network e comunicação. Mas e o conhecimento? O conhecimento não é o mais importante, porque existem várias pessoas com muito conhecimento desempregada. Agora, existem muitas pessoas que se comunicam bem, se vendem bem,
se relacionam bem e chegam nos lugares. E vai conseguir acessar o conhecimento, na verdade. Ela pode não ter, mas Exato. com as competências que ela tem de comunicação, ela chega até o conhecimento, Entendeu? né? Aí se eu pegar o chá, conhecimento, habilidade, atitude, então significa que eu preciso ter atitude para buscar conhecimento e também desenvolver habilidades. Eu não começo pelo conhecimento, eu começo pela atitude. Então a atitude das pessoas, por exemplo, ir para um evento como esse já é sensacional. Eu tenho atitude, eu quero lá, estou lá no ambiente e eu vou buscar conhecimento, né? E vou desenvolver minhas habilidades. Então isso que eu vejo. Pensando agora, você falando, né, tipo, você consegue fazer o chá completo no congresso, né? Porque Sim. você vai lá, tem aulas, diferentes temas, que aí você também seleciona o que é da sua Perfeito. expertise, do seu interesse, porque nem todo assunto é da sua área, Sim, do seu sim. interesse, né? Então você tem o conhecimento, aí você tem atitudes de conversar com pessoas, desenvolver, trocar experiências, e aí você tem atividades práticas que você já põe em prática o que você está aprendendo ali, né? Habilidades. Então você junta tudo ali, Entende? né? É o momento de você ter. Então, se nós pensarmos, é um gasto ir para um congresso, na realidade é um custo, porque a diferença é que é um custo ou investimento ou benefício. Para alguns é benefício, porque ele sai dali, ele pega o plantão à noite e ele já coloca em prática o que ele aprendeu. Ou é um custo e investimento, porque na semana que vem ele coloca ali os protocolos dele para ser revisado. Entende? Então o investimento E as pessoas percebem essa mudança, né? é E aí que você vê o valor, né? Talvez não é de imediato, não vai ser no mês que vem, não é a longo é prazo. longo prazo, e acho que as pessoas esquecem disso. É. E até acho que a gente entra num ponto que eu tava aqui pensando que eu queria ver o que você tem para nos dizer sobre, porque nessa de eu vou desenvolver as minhas competências, que aí habilidade, conhecimento, atitude, isso é para sempre na carreira, né? E como manter a consistência, né? Como garantir que o profissional vai continuar ali no seu propósito de ser um profissional competente? Porque a gente tem muitas influências externas hoje que impactam na performance, na capacidade do enfermeiro em fazer as suas entregas, vai afetar a sua competência. Então, Perfeito. como eu acho o equilíbrio e como eu consigo manter a sustentabilidade de um profissional de alta performance com competências? Perfeito. Existe um instrumento que chama-se avaliação de desenvolvimento, não de desempenho. Por quê? Porque a avaliação de desempenho, qual a diferença? A avaliação de desempenho, eu aplico no meu time e eu vejo entrega, Sim. tá? O KPI, KPI que eu vou usar ali, os indicadores que eu estou utilizando está ligado ao quê? À entrega. Então, eu posso de repente chegar e falar assim, Renan, sensacional os indicadores, hein? Você sempre arrebentando. Essa unidade de obstetrícia, olha, você é sensacional. Aí eu pego e falo assim pra você, da onde veio isso? Aí você fala, eu não gosto. Como você não gosta? Você tá aqui 4 anos, você entrega os melhores resultados. Eu faço isso para não ser mandado embora. A minha área é neurologia. Ah, mentira, Renan. Eu não sou da área de GO. Eu faço tudo isso há 3 anos porque se eu não fizer, eu sou mandado embora. Então veja, por que que... Aí eu pergunto, mas Renan, por que que você nunca falou? Aí você me responde, porque nunca me perguntaram. As avaliações de desempenho que são aplicadas hoje é de forma errônea. Porque quando eu aplico uma avaliação de desempenho, eu estou avaliando o profissional na entrega. Então, se ele atende rápido um paciente, se ele libera rápido um paciente, se ele assiste rápido um paciente, se ele está... Eu estou avaliando todo o KPI voltado para uma área. Quando eu faço avaliação de desenvolvimento, eu associo o nível de satisfação que o Renan tem dentro daquela área. Então eu posso ter, por exemplo, um profissional dentro da emergência há 4 anos. E eu aplico sempre a avaliação de desenvolvimento. Em um dado momento, ele me mostra que ele já não está tão satisfeito ali dentro daquela unidade. E aí é a hora que eu vou e abordo. Por que você não está tão satisfeito? Visto que há 4 anos atrás você entrou. É porque quando eu entrei aqui, eu era especialista em emergência. De tanto atender pacientes com alterações neurológicas, eu fui fazer uma especialidade em neurologia. Sim. E eu me encontrei. E para mim não faz mais sentido aqui. Então por isso que eu acabo não tendo tanta motivação para vir trabalhar, entende? E ali eu poderia falar para ele, nossa, mas se eu soubesse disso, eu tinha te colocado então na nossa unidade X, na nossa unidade Y e tal. Então nós perdemos isso porque nós não aplicamos. Então, o profissional ele precisa ser avaliado constantemente. Os gestores, seja através da educação permanente, seja através da supervisão, eu não sei,
mas é preciso fazer um processo de avaliação, mas não só de desempenho, porque não é a entrega em si, e sim está relacionado ao propósito. Vou dar um exemplo. Quantas vezes você vê pessoas que entrou na faculdade com 18 anos, porque tinha que decidir uma faculdade, fez 4 anos de faculdade, trabalhou 1 ano, ou trabalhou 5 anos da vida, Sim. frustrado. E aí você pega e vê que ela saiu ali daquele 5º ano trabalhando, não conseguiu juntar nada nem para comprar um Chevette. Aí ela fez mais 4 anos de uma outra faculdade e no primeiro ano ela já deu entrada na casa própria, tá com um carro zero na garagem. E aí, por quê? Porque a escolha da profissão com 18 anos não era a fase que talvez ela... Entende? Sim. Então, por isso a importância de avaliar desenvolvimento e não desempenho, porque o desempenho está relacionado à entrega. E eu posso estar entregando o meu melhor com medo de ser mandado embora. Sim. Mas isso talvez não tenha a ver com a minha vida mais. Eu não sinto mais tesão no que eu faço, eu não sinto mais prazer no que eu faço. E por que você faz? Porque ganhar o que eu ganho aqui eu não ganho em outro lugar. Então eu preciso fazer porque eu preciso pagar a conta. Esse é o relato. Mas você vê que ela não atende mais como ela atendia antes, ela não te dá mais um retorno como ela te dava antes, porque não tem a junção do desempenho com o desenvolvimento. Perfeito. Não é? Faz sentido, não faz? Ah, não, faz todo sentido. E aí, quando a gente pensa dentro da nossa área, que é uma área que exige uma dedicação, né? Uma doenças que são mais sutis, doenças que são crônicas, que envolvem um grau de atenção diferenciada. Ela não tem mais estímulo. Criar um vínculo com família. Ela não tem. Isso vai mudar toda a experiência do próprio paciente. Mas ela não tem mais vontade. Exato. Ela não tem mais vontade. Então hoje, para ela faz o quê? Ela faz o básico. Que é para entregar o que ela... É mais ou menos assim, eu já estou cansado de fazer isso. Eu já estou de saco cheio de fazer isso. Então ela faz o básico para poder entregar. Aí é diferente quando você tem aquela pessoa, por exemplo, eu sou, Laércio, totalmente contra aquele profissional que quando ele quer sair da empresa, ele fala assim, ó, eu vou sair daqui, viu? Aí ele sai falando, eu vou sair daqui. Não, eu vou sair. Espera um pouco. A sua fase talvez não faz mais sentido trabalhar aqui. Só que para você, nossa, você estuda isso todos os dias, você sonhou com isso. Então, para você, ainda é encantador, está dentro da sua fase. Exato. Então, deixa. Então, a pergunta foi, como fazer com que ele se mantenha focado, estudando e tal, quando eu consigo fazer esse processo e ir colocando ele dentro... Porque tem profissionais, Renan, excelentes e competentes, fazendo coisas que talvez... ele não tenha mais vontade de fazer há muito tempo. Sim. E ele poderia estar rendendo e produzindo muito mais em outra área. Só que nós caímos enquanto gestora, estou puxando uma responsabilidade para mim, nós caímos num automático. Vou cobrar a escala. Acabou. Quantas vezes nós da enfermagem não vimos assim, ó, tem alguém que pode ajudar lá na emergência porque faltou fulano? Tem alguém que pode... Mas quem é esse alguém que vai ajudar na emergência? Será que ele reúne o que ele reúne? Será que ele reúne o que a unidade exige? Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado com relação a isso. Perfeito, perfeito. Muito bom, Laércio. O papo tá bom, né? Ficaria aqui horas, né? Mas eu falei que eu falo bastante. Mas assim, gente, o Laércio vai estar no congresso e vai falar bastante coisa bacana pra gente lá, né? Então, Laércio, eu queria agradecer demais a oportunidade de estar presencialmente com você, contribuindo aqui pro nosso podcast, nosso videocast. E eu ganhei até minha caneca. Não, a gente é chique, aqui tem caneca, né? Sensacional, sensacional. Muito obrigado, viu, Renan? Bom, acho que toda uma mensagem final no sentido de competências profissionais e aí contextualizando com a neuro, né? Mas independente, antes de você ser um enfermeiro de neuro, você é um profissional enfermeiro. Então, quais são as mensagens finais pensando para essa temática de competências, né, do profissional enfermeiro hoje? O que se precisa, exigências e como entregar isso? Eu vejo o seguinte, é melhor estar preparado para nenhuma oportunidade do que ter várias oportunidades e não estar preparado. Quando a gente estuda sem ter o paciente ali, eu já me preparo. Sim. Né? Eu estou preparado para aquilo. Aristóteles já dizia, a excelência ela não é um ato, não é uma vez, é o hábito. Então, quando eu estudo e eu tenho o hábito de estudar sobre aquilo, mesmo que aquele paciente ele tenha tido um desfecho positivo, eu posso pensar o seguinte, mas
quais as possibilidades poderiam ser negativas? O que poderia apresentar? Estudar, né? Ter a capacidade de estudar. Estudar, que eu digo, é abrir o livro. Ah, mas eu gosto de estudar pelo celular. Não tem problema, estude pelo celular. Ah, mas eu gosto de acompanhar vídeo, aula. Não tem problema. Mas é importante que nós tenhamos o hábito de criar essa rotina, porque aí o seu cérebro, ele entra num processo de preparo muito maior. Então, às vezes, a gente fica muito esperando. Ah, mas esse tipo de paciente não chega lá para mim. Tá. Será que não chega? Ou será que eu não estou identificando? Exato. Então, eu deixo isso como uma mensagem aí para todos e agradeço mais uma vez o convite, viu, Renan? Obrigado pela brilhante, né, explanação. Então, acompanhe nossas redes, né? Acompanhe o site da AB Neuro. Se você ainda não se inscreveu no congresso, tá vendo um podcast aqui nesse período, dá uma olhadinha, não deixe de participar dessa grande oportunidade. E a gente se encontra no nosso próximo episódio do Brainstorming, que é o podcast da enfermagem neurológica. Um abraço. Boa.